Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Covid-19 é 10 vezes mais letal do que a H1N1. Vacinação contra a gripe está sendo realizado lá no posto de saúde do São Fernando. Cerca de 50% que tiveram o Covid-19 já foram curados. Costureira ensina como fazer uma máscara artesanal. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, iniciando o nosso Diário 27, sempre com informações da nossa cidade e toda a nossa região. Se você quiser, você pode deixar o seu recado nas nossas redes sociais, aqui mesmo na nossa página. Deixe a sua dúvida, a sua pergunta ou até mesmo sugestão de matérias que vocês gostariam que fossem exibidas aqui no nosso programa. Vivendo mais um dia de isolamento social em que o comércio da nossa cidade continua fechado, mas as aglomerações continuam em vários pontos da cidade. Ontem, uma motocicleta foi furtada aqui na cidade de Rolândia. A proprietária disse à polícia que teria estacionado a motocicleta no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas e quando retornou já não estava mais no lugar deixado. É uma motocicleta Honda Bis de cor preta com placa MBS 9684. A polícia foi acionada, realizou patrulhamento, mas nada foi localizado até o momento. Se você tiver qualquer informação, ligue para 190 ou 181, onde não precisa se identificar. E vamos conferir um breve resumo de informações aqui do estado do Paraná. Uma operação está sendo realizada pela Sanepar para a desinfecção das unidades de saúde no Paraná. O trabalho começou nesta quarta-feira na cidade de Londrina e pela manhã foi realizado no Hospital da Zona Sul. Posteriormente, a limpeza acontecerá no Hospital Universitário e unidade de pronto atendimento do Jardim Sabará. A equipe vai com uma roupa protegida e um caminhão-pipa, de onde sai um jato de água e um produto químico. O objetivo é desinfectar toda a área externa, principalmente onde as pessoas colocam a mão, e evitar que espalhe o contágio do coronavírus. Viaturas da Polícia Militar acompanham os funcionários da Sanepar para evitar que as pessoas se aproximem durante o processo. Duas motos encaminharam a ocorrência para a Receita Federal em Guaíra. Dois indivíduos foram presos ontem aqui na cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que no Jardim Nobre estava ocorrendo tráfico de drogas em uma determinada localidade. A polícia foi até lá e, em patrulhamento, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Próximo ao Monte de Entulhos, na abordagem na revista Pessoal, foi localizado com o homem 4 porções de maconha, totalizando 80 gramas.
gramas, além de 18 porções de cocaína. O rapaz, ao ser indagado, respondeu que estava vendendo drogas no local, afirmando ser o responsável pela distribuição no período das 15 até as 22 horas. Em seguida, chegou ao local outro indivíduo. Na revista pessoal, os agentes encontraram com o rapaz R$ 65 em dinheiro. O indivíduo disse à equipe policial que a sua função era receber o dinheiro e conduzir o usuário até o traficante. Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A vacinação contra a gripe para o público da terceira idade continua aqui na cidade. Nessa quinta e sexta-feira, a campanha de vacinação contra a gripe será feita na UBS do São Fernando. O atendimento acontece das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Nessa primeira fase da campanha serão vacinados idosos, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Também serão vacinados funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A Secretaria de Saúde ressalta que pessoas com comorbidades devem apresentar prescrição médica ou levarem receita contendo a medicação de uso contínuo. Lembrando que nessa campanha feita na UBS do São Fernando, o público-alvo pode ir à UBS sem agendamento. Basta levar sua carteira de vacinação, cartão do SUS, seguindo também as orientações do uso de máscara e respeitando o distanciamento por pessoa de até 2 metros. Essa é uma ação específica para a campanha de vacinação contra a gripe. Quem precisar atualizar outras vacinas deve fazer agendamento na UBS do Parigô. Serão agendadas as vacinas de febre amarela, tetraviral, hepatite A, hepatite B, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, HPV, poliomielite, sarampo, tríplice viral, tétano, varicela, gripe e outras vacinas. As gestantes serão vacinadas no centro de especialidades sem a necessidade de agendamento. Para agendar essas vacinas, o telefone de contato é o 3906-1125 para agendar essas demais vacinas. E segue amanhã, portanto, reforçando aí o anúncio de que amanhã também segue a vacinação lá no posto de saúde do São Fernando. Nesta vacinação no posto de saúde de São Fernando não é necessário agendar a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informa que nos dias 22 e 23 de abril será realizada mais uma rodada de vacinação contra a gripe. Desta vez na Escola Municipal Dr. Vitório Franklin, que fica na Avenida Salgado Filho, 455, no centro. O atendimento será das 8h30 da manhã até as 11h30, depois uma parada para o almoço e começando novamente às 1h30 e parando às 4h30 da tarde. Neste momento serão vacinados os idosos, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Também receberão essa dose da vacina caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Atenção! Todas as pessoas deverão comprovar a sua doença ou comorbidade mediante a prescrição médica ou apresentando a receita contendo a medicação de uso contínuo. Nesta ação, não precisa ser agendada, basta chegar munido da sua carteira de vacinação, cartão do SUS e também estar de máscara. Pode ser aquela máscara artesanal de tecido. Na fila, a distância mínima deverá ser de 2 metros entre um cidadão e outro. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,25, o euro a R$ 5,68 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,25%. E você vai ver daqui a pouco, Covid-19 é 10 vezes mais letal que H1N1.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Uma mulher de 34 anos morreu na madrugada desta quinta-feira vítima de Covid-19. Ela morava em Manuel Ribas e estava internada na Ompar, na cidade de Arapongas. Lucina Malco Freisberger foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença no município. Ela trabalhava como fisioterapeuta em Manuel Ribas e Ariranha do Ivaí e foi internada no dia 6 de abril. A vítima estava com a situação estável, mas o quadro de insuficiência respiratória. No entanto, a doença evoluiu e ela faleceu após 10 dias de internamento. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Manuel Ribas tem 2 casos de investigação e já teve 9 casos descartados para a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Covid-19 é 10 vezes mais letal que a H1N1. A gripe H1N1 surgiu em março de 2019 no México e fez 18,5 mil vítimas em todo o mundo. Agora, o coronavírus responsável por essa pandemia já fez mais de 1.900.000 infectados e mais de 125 mil mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o coronavírus é 10 vezes mais letal que a gripe H1N1. A organização divulgou que foram coletados dados em vários países e isso dá uma imagem clara de como o vírus é e como ele reage. Por se espalhar rapidamente, sua letalidade é maior. Foi o que declarou o diretor-geral da OMS em uma entrevista coletiva virtual feita em Genebra. Enquanto a nova pandemia do coronavírus deixou mais de 125 mil mortes em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, um balanço apresentado pela OMS mostrou que a epidemia do H1N1 fez 18.500 mortos em 2009. A pandemia causada pelo vírus H1N1 levou a campanhas maciças de vacinação. Na época, a OMS foi criticada por uma mobilização considerada superdimensionada a cada ano, já que a gripe sazonal deixa entre 250 a 500 mil mortos, segundo as autoridades mundiais de saúde. Na falta de uma vacina para a Covid-19, a OMS pede agora que os países lancem campanhas de diagnósticos generalizadas entre os casos suspeitos. Outra orientação é que coloquem esses casos em quarentena acompanhando seus contatos. Já que no momento nenhuma vacina começou a ser testada, a quantidade necessária de teste é insuficiente e o congestionamento nos hospitais pelos infectados são muitos, os governos devem continuar a implantar medidas de confinamento. Isso mesmo após as pressões se multiplicarem pela retomada da atividade econômica. O diretor da OMS ainda afirmou: sabemos que em alguns países os casos dobram a cada 3 e 4 dias. Enquanto a Covid-19 se espalha muito rapidamente, ela diminui muito mais lentamente. Para ele, isso significa que as medidas devem ser suspensas lentamente e com controle. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Evitar o contágio ao máximo possível, por isso é tão necessário o uso de máscaras, da higienização, né? O uso do álcool em gel, a distância entre as pessoas, né? Todos os cuidados são necessários neste momento para a gente evitar que as pessoas fiquem doentes com Covid-19. A imobiliária Lovato e Kolarovic é referência aqui na cidade de Rolândia e em toda a região. Eles têm imóveis por toda a cidade e está há anos auxiliando você a escolher o melhor lugar, tanto para a locação
quanto para a compra. O imóvel dos seus sonhos com certeza está na imobiliária Lovato e Kolarovic. Portanto, entre em contato com eles sempre que precisar. Como nós estamos vivendo em um período de pandemia mundial, eles estão atendendo apenas pelas redes sociais. O telefone do Sérgio é o 999717617. O do Márcio é o 991294090. Eles estão sempre à sua disposição para os melhores negócios, as melhores oportunidades no setor imobiliário. Cerca de 50% dos pacientes que estavam com a doença do coronavírus já foram curados. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde apontam que 14.026 pessoas já foram curadas da Covid-19, o que representa cerca de 55%. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, este número pode ser muito maior, já que só entram nos dados pacientes curados entre os casos confirmados, que são 25.262 nessa terça-feira. Para chegarem a esse número, o secretário explica que os óbitos 1.532 são excluídos e também os pacientes que ainda estão internados. Ao todo, 9.704 pessoas estão hospitalizadas, sendo que algumas ainda aguardam o resultado dos exames. O Ministério da Saúde utiliza a metodologia mundial, que leva em conta o tempo passado desde o diagnóstico. Aqueles que não evoluíram para óbito depois de determinado período, cerca de 3 semanas, são considerados recuperados. Com a apresentação desses dados, outra questão foi levantada durante a coletiva do Ministério da Saúde, um estudo sobre os anticorpos. Segundo o Ministério, será iniciado um estudo sobre o tema já na próxima semana. O estudo será feito através de uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que irá testar por amostragem os anticorpos da população do estado. Esse processo de investigação epidemiológica é necessário no caso da Covid-19, já que 86% dos infectados são assintomáticos. Por isso, os especialistas acreditam que uma parcela da população já pode ter anticorpos contra o vírus. O objetivo do estudo é saber pela amostragem qual seria esse percentual. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o contato com o vírus para algumas pessoas pode ser uma autovacinação, já que muita gente teve contato com o vírus e não teve sintomas, não procurou atendimento, mas testou positivo para a Covid-19. E essa é uma notícia muito boa, né? Porque a primeira notícia que a gente tinha quando chegou ao Brasil o Covid-19 é de que as pessoas simplesmente caíam pela rua morrendo, né? Morria uma pessoa atrás da outra e não tinha cura. Aí agora a gente já consegue ter um pouco menos de pavor, quer dizer, o pavor continua, o medo continua, mas pelo menos existe aí uma esperança, né, de pessoas curadas do coronavírus. Realmente é fantástico e a gente fica à espera, ansiosa mesmo, por uma vacina que proteja a nossa comunidade, que proteja as pessoas do coronavírus, né? Os cientistas estão estudando incansavelmente, já tem experimentos com novos medicamentos, com vacinas, mas ainda a gente tem que aguardar. Enquanto isso, cuidado, muito cuidado, não é? Olha, uma idosa de 81 anos foi atropelada nesta quinta-feira na Vila Reis, em Apucarana. De acordo com a polícia, o rodado de um caminhão teria passado por cima das pernas da vítima. Testemunhas contaram que o motorista do caminhão realizou uma manobra e, ao dar ré, atingiu a idosa que estava em frente à própria residência. A vítima caiu e o rodado passou em cima das pernas dela. Maria Aparecida de Jesus sofreu fraturas nas pernas e foi socorrida por uma equipe do SAMU e foi levada para o Hospital da Providência. Conforme testemunhas, o motorista de 42 anos chamou a polícia militar e o socorro e depois deixou o local, pois teria sido ameaçado por populares que estavam lá. Vamos acompanhar quais são as oportunidades de cursos e também concursos.
A Prefeitura de Mandaguari tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 6.521. Inscrições até o dia 20 de abril. E informações na Rua Zacarias de Vasconcelos, número 382. A Prefeitura de Piraquara tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.474. Inscrições até o dia 3 de maio. E informações fundaçãofafipa.org.br. O Instituto Nacional de Ciências da Saúde tem oportunidade para médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 5.200. Inscrições até o dia 8 de junho. E informações nossorumo.org.br. Daqui a pouco você confere: gasolina reduz 8% nas refinarias. A Imobiliária Lovato e Kolarovic busca sempre indicar a todos os clientes o melhor negócio para o investimento correto e seguro, com lançamentos e oportunidades imperdíveis, consolidando-se assim como uma das líderes no mercado imobiliário da região. E tudo isso com atendimento personalizado, respeito e atenção total a você. Conte com a nossa equipe para ter sempre bons negócios. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública, Marcos José Vieira, deu prazo de 72 horas para que a administração municipal se manifeste acerca de ação proposta pelo Ministério Público do Paraná. Os decretos permitem o retorno das atividades da indústria e da construção civil a partir desta quarta-feira, dia 15, e do comércio a partir do domingo, dia 19. Na ação, o Ministério Público do Paraná requer que o município deixe de adotar qualquer medida que flexibilize o distanciamento social enquanto durar o estado de emergência de saúde pública em decorrência da pandemia e solicita que no prazo de 5 dias, a gestão municipal apresente um plano estratégico para ampliação do número de testes para detecção da doença na população. E vamos aguardando para ver o que será resolvido, tanto na esfera judicial quanto nas esferas municipais. A gasolina reduz 8% nas refinarias. A redução no preço de combustível já pode ser vista nos postos de gasolina e o consumidor deverá ver mais uma redução de preços. Nessa quarta-feira, a Petrobras anunciou que irá reduzir em 8% o preço da gasolina em suas refinarias. O valor cobrado pela estatal das distribuidoras de combustíveis para menos de R$1 por litro. Do começo do ano até agora, a Petrobras já reduziu cerca de 50% o valor da gasolina nas refinarias. A redução se deve diante de uma queda do petróleo e dos seus derivados no mercado internacional, em meio a medidas contra o coronavírus. Enquanto isso, o preço médio da gasolina cobrado nos postos de combustíveis no Brasil recuaram apenas 9%. Isso do começo do ano de 2020 até a semana passada. Uma redução de 4,19 por litro, segundo pesquisa de preços realizadas pela agência reguladora ANP. A expectativa do consumidor é que esse repasse chegue também no preço final, já que o repasse desses ajustes depende de diversos fatores, como estoque, impostos, margem de distribuição, revenda e mistura de biocombustíveis.
Se baixou agora para nós é porque as refinarias baixaram, as distribuidoras baixaram, porque o barril de petróleo lá fora, principalmente na Arábia, na Rússia, nesses lugares, está mais barato, né? Não depende muito mais de uma articulação internacional, né? Se o barril de petróleo baixa lá no exterior, automaticamente que baixa. É a política da Petrobras, né? Segundo o gerente, a expectativa é que mesmo com esses fatores que podem interferir no preço final, essa redução chegue ao consumidor em Rolândia. A expectativa nossa é grande, né? Que chegue. Todas as vezes que a Petrobras repassa para a distribuidora e a distribuidora repassa para os postos, a gente repassa, né? Então a expectativa nossa é grande, claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas esperamos que sim, assim como ultimamente o governo cumpriu com o prometido, né? Está baixando o combustível, a gente também está baixando nas bombas, né? Como o consumidor já vem sentindo a diferença, né? Isso está sendo muito bom. Quanto desse repasse de 8% chegará às bombas, ainda não há definição. Mas a verdade é que o consumidor já comemora a queda dos preços nas últimas semanas. Ah, tá bom, hein? Tá bom? Melhorou bastante. Tá conseguindo abastecer mais, encher o tanque? Ah, sim. Acho que esse preço, igual nós que é autônomo trabalha na rua, melhorou bastante. A Petrobras divulgou que vai repassar aí para as refinarias um desconto aí de 8%, uma redução de 8%. Gostaria de ver esse desconto chegando nas bombas aí para o consumidor? Ah, sim, né? Porque, igual eu falei, para nós que é autônomos, o preço lá embaixo sempre é melhor, porque a gente sempre tá rodando na rua, né? Há quanto tempo você não viu um combustível nesse preço? Ah, faz uns 3 anos, mais ou menos, uns 2 anos e meio. Tá feliz, então? Ah, bem feliz. Tá mais em conta a gasolina, né? Tomara que abaixa mais. Quanto tempo não viu um preço aí desse jeito? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo, só subia, nunca baixava. A Petrobras divulgou essa semana que vai repassar para as refinarias uma redução aí de 8%. Gostaria de ver esse valor aí chegando também para o consumidor final? Com certeza, né? É muito bom para nós, né? Com essa redução de preço, conseguiu abastecer mais vezes, encher o tanque? Com certeza. Apesar da crise que nós estamos passando, mas dá para ir controlar mais agora. E estamos ansiosos esperando a chegada desta redução também no nosso bolso, também na hora da gente abastecer o carro. Isso deve acontecer aí nas próximas semanas, já que essa redução vai ocorrer na próxima compra que os postos fizerem. A Secretaria de Estado da Saúde começou a distribuir nesta semana 52.400 testes rápidos que vieram do Ministério da Saúde para os 399 municípios do Paraná. Eles serão aplicados em profissionais da saúde, na segurança pública e pessoas próximas a eles, desde que apresentem os sintomas. Os testes de detecção para o anticorpos contra o Covid, além da segurança dos profissionais que estão na linha de frente, permitirão um mapeamento mais detalhado do comportamento do vírus, bem como eventual implementação de novas medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção. Eles serão distribuídos para as regionais de saúde, que farão a transferência para cada município. O governo federal adquiriu 500 mil kits de testes rápidos e eles estão sendo distribuídos para todo o Brasil. Infelizmente, aqui na cidade de Rolândia, algumas pessoas publicaram em suas redes sociais que eles estariam conseguindo esses testes rápidos junto ao governo federal. E isso seria mentira, porque o governo federal adquiriu 500 mil kits de testes rápidos e será distribuído para todas as cidades do Brasil, independente de alguém pedir ou não. E você vai ver agora a cotação agropecuária. O milho comum está cotado a R$ 43,32, a soja industrial R$ 85,62, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 472,48, o boi em pé R$ 188,27 arroba, frango de corte a R$ 2,79 o quilo, o suíno em pé tipo carne a R$ 5,23 o quilo. Daqui a pouco você confere, costureira ensina como fazer máscara artesanal.
A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Dois indivíduos foram presos ontem aqui na cidade de Rolândia. De acordo com a polícia, os agentes receberam a informação de que no Jardim Nobre estava ocorrendo tráfico de drogas em uma determinada localidade. A polícia foi até lá e, em patrulhamento, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Próximo ao Monte de Entulhos, na abordagem na revista Pessoal, foi localizado com o homem 4 porções de maconha, totalizando 80 gramas, além de 18 porções de cocaína. O rapaz, ao ser indagado, respondeu que estava vendendo drogas no local, afirmando ser o responsável pela distribuição no período das 15 até as 22 horas. Em seguida, chegou ao local outro indivíduo. Na revista Pessoal, os agentes encontraram com o rapaz R$65 em dinheiro. O indivíduo disse à equipe policial que a sua função era receber o dinheiro e conduzir o usuário até o traficante. Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A vacinação contra a gripe para o público da terceira idade continua aqui na cidade. Nessa quinta e sexta-feira, a campanha de vacinação contra a gripe será feita na UBS do São Fernando. O atendimento acontece das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Nessa primeira fase da campanha serão vacinados idosos, profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Também serão vacinados funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A Secretaria de Saúde ressalta que pessoas com comorbidades devem apresentar prescrição médica ou levarem receita contendo a medicação de uso contínuo. Lembrando que nessa campanha feita na UBS do São Fernando, o público-alvo pode ir à UBS sem agendamento. Basta levar sua carteira de vacinação, cartão do SUS, seguindo também as orientações do uso de máscara e respeitando o distanciamento por pessoa de até 2 metros. Essa é uma ação específica para a campanha de vacinação contra a gripe. Quem precisar atualizar outras vacinas deve fazer agendamento na UBS do Parigô. Serão agendadas as vacinas de febre amarela, tetraviral, hepatite A, hepatite B, rotavírus, pneumocócica 10, meningocócica C, HPV, poliomielite, sarampo, tríplice viral, tétano, varicela, gripe e outras vacinas. As gestantes serão vacinadas no Centro de Especialidades sem a necessidade de agendamento. Para agendar essas vacinas, o telefone de contato é o 3906-1125 para agendar essas demais vacinas. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Evitar o contágio ao máximo possível, por isso é tão necessário o uso de máscaras, da higienização, né? O uso do álcool em gel, a distância entre as pessoas, né? Todos os cuidados são necessários neste momento
para a gente evitar que as pessoas fiquem doentes com Covid-19. A imobiliária Lovato e Kolarovic é referência aqui na cidade de Rolândia e em toda a região. Eles têm imóveis por toda a cidade e está há anos auxiliando você a escolher o melhor lugar, tanto para a locação quanto para a compra. O imóvel dos seus sonhos com certeza está na imobiliária Lovato e Kolarovic. Portanto, entre em contato com eles sempre que precisar. Como nós estamos vivendo em um período de pandemia mundial, eles estão atendendo apenas pelas redes sociais. O telefone do Sérgio é o 999717617. O do Márcio é o 991294090. Eles estão sempre à sua disposição para os melhores negócios, as melhores oportunidades no setor imobiliário. Cerca de 50% dos pacientes que estavam com a doença do coronavírus já foram curados. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde apontam que 14.026 pessoas já foram curadas da Covid-19, o que representa cerca de 55%. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, este número pode ser muito maior, já que só entram nos dados pacientes curados entre os casos confirmados, que são 25.262 nessa terça-feira. Para chegarem a esse número, o secretário explica que os óbitos 1.532 são excluídos e também os pacientes que ainda estão internados. Ao todo, 9.704 pessoas estão hospitalizadas, sendo que algumas ainda aguardam o resultado dos exames. O Ministério da Saúde utiliza a metodologia mundial, que leva em conta o tempo passado desde o diagnóstico. Aqueles que não evoluíram para óbito depois de determinado período, cerca de 3 semanas, são considerados recuperados. Com a apresentação desses dados, outra questão foi levantada durante a coletiva do Ministério da Saúde, um estudo sobre os anticorpos. Segundo o Ministério, será iniciado um estudo sobre o tema já na próxima semana. O estudo será feito através de uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que irá testar por amostragem os anticorpos da população do estado. Esse processo de investigação epidemiológica é necessário no caso da Covid-19, já que 86% dos infectados são assintomáticos. Por isso, os especialistas acreditam que uma parcela da população já pode ter anticorpos contra o vírus. O objetivo do estudo é saber pela amostragem qual seria esse percentual. Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o contato com o vírus para algumas pessoas pode ser uma autovacinação, já que muita gente teve contato com o vírus e não teve sintomas, não procurou atendimento, mas testou positivo para a Covid-19. Uma equipe de cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo, desenvolveu em laboratório anticorpos para um novo tratamento de pacientes com o Covid-19. Assim como na terapia de plasma, a técnica executada pelo Centro de Pesquisa tem como base amostras de sangue cedidas por pacientes curados. A técnica em execução no Butantan tem o nome de anticorpos monoclonais. De acordo com a pesquisadora, que é a Ana Maria Moro, coordenadora do projeto, o plasma é uma solução que deve ser usada em um momento de emergência, como a que vimos com a pandemia, quando as pessoas precisam de um tratamento urgente. O projeto de anticorpos é uma versão mais precisa e direcionada, mas demanda ainda mais tempo para estudo e análises. E vamos conferir como está a nossa previsão do tempo. Nesta sexta-feira, mínima de 10, máxima de 25 graus, sol com muitas nuvens e não chove. Neste sábado, a mínima de 11, máxima de 25 graus, também não chove. No domingo, a mínima de 13, máxima de 25 graus e também não chove. Uma mulher de 34 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, vítima de Covid-19. Ela morava em Manuel Ribas e estava internada na ONPAR, na cidade de Arapongas. Lucina Malco Freisberger foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença no município. Ela trabalhava como fisioterapeuta em Manuel Ribas e Ariranha do Ivaí
e foi internada no dia 6 de abril. A vítima estava com a situação estável, mas o quadro de insuficiência respiratória. No entanto, a doença evoluiu e ela faleceu após 10 dias de internamento. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, Manoel Ribas tem 2 casos de investigação e já teve 9 casos descartados para a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Covid-19 é 10 vezes mais letal que H1N1. A gripe H1N1 surgiu em março de 2019 no México e fez 18,5 mil vítimas em todo o mundo. Agora, o coronavírus responsável por essa pandemia já fez mais de 1.900.000 infectados e mais de 125 mil mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o coronavírus é 10 vezes mais letal que a gripe H1N1. A organização divulgou que foram coletados dados em vários países e isso dá uma imagem clara de como o vírus é e como ele reage. Por se espalhar rapidamente, sua letalidade é maior. Foi o que declarou o diretor-geral da OMS em uma entrevista coletiva virtual feita em Genebra. Enquanto a nova pandemia do coronavírus deixou mais de 125 mil mortes em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, um balanço apresentado pela OMS mostrou que a epidemia do H1N1 fez 18.500 mortos em 2009. A pandemia causada pelo vírus H1N1 levou a campanhas maciças de vacinação. Na época, a OMS foi criticada por uma mobilização considerada superdimensionada a cada ano. Já que a gripe sazonal deixa entre 250 a 500 mil mortos, segundo as autoridades mundiais de saúde. Na falta de uma vacina para a Covid-19, a OMS pede agora que os países lancem campanhas de diagnósticos generalizadas entre os casos suspeitos. Outra orientação é que coloquem esses casos em quarentena, acompanhando seus contatos. Já que no momento nenhuma vacina começou a ser testada, a quantidade necessária de teste é insuficiente e o congestionamento nos hospitais pelos infectados são muitos, os governos devem continuar a implantar medidas de confinamento. Isso mesmo após as pressões se multiplicarem pela retomada da atividade econômica. O diretor da OMS ainda afirmou: sabemos que em alguns países os casos dobram a cada 3 e 4 dias. Enquanto a Covid-19 se espalha muito rapidamente, ela diminui muito mais lentamente. Para ele, isso significa que as medidas devem ser suspensas lentamente e com controle. Mais de 1.700.000 trabalhadores já tiveram jornadas e salários reduzidos ou contrato de trabalho suspensos. Segundo o Ministério da Economia, o número de acordos entre empresas e funcionários processados pela Dataprev até 15 horas desta quarta-feira, dia 15, chegou a 1.707.226. O Ministério da Economia não detalhou o número de acordos individuais e coletivos, nem a distribuição desses trabalhadores por setor, região ou país ou tipo de contrato. Na segunda-feira, dia 13, o governo tinha informado que o número já tinha passado de 1 milhão de trabalhadores que haviam sido dispensados. Retrato da pandemia de coronavírus no mundo. Nós fomos conversar com a dona Juventina, ela que é costureira e ensina a gente a fazer a máscara artesanal. Confira. Um novo decreto da Prefeitura de Rolândia, divulgado nesta terça-feira, dia 14, determinou o uso de máscara para toda a população. O decreto, que passa a valer nesta quarta-feira, contribuiu para o aumento da procura das máscaras. Farmácias e costureiras tentam atender a demanda. Quem não encontrou a máscara nas farmácias, agora busca pelas opções caseiras. Hoje nossa equipe foi ao ateliê da Juvelina. Ela, que até agora só havia feito máscaras para a família, começou a produzir para a venda. Eu estava fazendo só para mim, fiz para mim, para os meus filhos, fiz para os netos, como eu fiz pequenininha, né? E aí eu fiz para a vizinha, aí eu fiz para algumas amigas
E aí, as minhas clientes, como eu conserto roupa, né? Jô, você não faz? Ai, não tô fazendo. Aí, teve umas que até trouxe o pano para mim fazer, trouxe o tecido, que eu não tinha. Aí eu comecei a fazer. Aí começaram a pedir. Para quem tem máquina de costura em casa, o material e o passo a passo é bem simples. Você vai precisar de um tecido de algodão, TNT, elástico e linha. Você deve cortar o tecido em forma retangular, uma medida de 8 por 23 centímetros. A máscara feita pela Juvelina é formada em 3 camadas, uma de tecido, no meio TNT e depois outra camada de tecido. O elástico tem que ter o TNT, porque na verdade está exigindo agora que se põe. Eu faço o tecido popelina, alguma tecido que seja de algodão, né? Eu faço com 2 tecidos e coloco o TNT dentro, que é para ficar bem. E o elástico é só isso, e é simples de fazer. Em seguida, você pode fazer as pregas utilizando um ferro. A Juvelina ensina um passo a passo. Você costura aqui, os 2 lados mais comprido, né? Aí você vira, vai ficar como tá agora. Ó. Essa vai ser de amarrar, que a pessoa pediu de amarrar. Aí você virou, eu faço no ferro, né? Eu dobro ela ao meio, que é o jeito mais fácil para se fazer. Eu dobro ela ao meio, vai ser difícil mostrar aqui. Se fosse lá, eu mostraria melhor. Aí, você dobra ao meio, depois você dobra essa parte. Ó, você dobra ela ao meio aqui, eu passo o ferro. Aí depois eu venho aqui, pego essa ponta e dobro aqui no meio, ó, onde tá a risquinha no meio. E dobro aqui e passo ferro aqui. Vai ficar as 3 marcas, dos 2 lados. Sim. Aí é só você, vai ficar assim, ó, as pregas. Faz as pregas com ferro e depois... Com ferro, Aí você vai fazer assim, ó. Aqui, ó. Aí, nos lugares que tá feito já a preguinha. Eu alfineto tudo, né? Aí você vai lá, passa uma costura, firmando as pregas. Faz firmando as pregas e depois você põe... Aqui, essa aqui vai ser de amarrar, então depois eu vou colocar o viés. E se fosse elástico, como que faria? Se fosse elástico, quando eu fecho, eu já fecho o elástico dentro. Sim, quando é elástico. Então as pessoas têm aí essas 2 opções, né? Isso. O procedimento é o mesmo, você montou as camadas aí, fez as frestas, né, com ferro e em seguida, se for com elástico, já pode prender e se for para amarrar, já costura. Ou então você pode deixar como tá pronta aqui, ó. Ó. Você também pode deixar maiorzinha e dobrar aqui, ó. E põe um elástico aqui dentro, também dá. Também dá. É mais fácil daí. Até aqui o passo a passo é o mesmo para a máscara, mas para prender existem 2 opções, amarrar ou utilizar o elástico. Eu faço assim, ó. Aí eu já faço com o elastiquinho, fica assim, ó. Fica legal. Não vou provar porque como eu vou vender eu não posso, já é de encomenda, né? E eu fiz essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Essa com elástico mais grosso? Tanto faz. Tem com elástico fino também. Aqui não tá achando o elástico mais fino. Sim. Então, essa eu fiz um modelo totalmente diferente. Deixa eu pôr a minha, pra vocês verem. Essa é minha. Ela fica melhor, eu acho que ela pega melhor, ó. Ó, ela ajusta melhor aqui. Eu gostei dessa. Essa eu inventei esse modelo, eu gostei. Essa até é mais fácil de fazer. Essa é até mais fácil de fazer um pouquinho. Essa é só fechar o quadradinho, deixar aqui um espaço pro elástico, né? E depois passar o elástico aqui dentro. Nas laterais. Isso, também toda dupla, né? E eu já faço assim com o avesso, ó. Pra saber qual é o avesso, pra você não tirar e pôr no avesso, né? Muito obrigada, dona Juventina. A senhora é um doce de pessoa, a conheço pessoalmente, uma costureira de mão cheia. E a gente fica muito feliz em poder estar aqui juntos e passar essas dicas aí para a nossa comunidade. O uso da máscara não vai ser só por um mês, ou só por 15 dias, ou só essa semana. O uso da máscara ainda será por um longo período, até que os pesquisadores encontrem uma vacina eficaz, uma vacina que proteja a nós do coronavírus. Caso contrário, teremos que continuar a nos proteger e o uso da máscara será indispensável.
Então, por isso, faça a sua aí na sua casa, né? Ou encomende com alguém. A Dona Juventina também faz as máscaras lá, né? E use-as. Use sempre e use da forma correta. A prevenção sempre é a melhor solução. Eu vejo você amanhã cedo, às 8 horas da manhã, na nossa celebração eucarística diária. Logo depois nós temos às 11h30 da manhã o momento de fé e ao meio-dia eu chego com as notícias aqui da nossa cidade e de toda a região. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Boa noite. Pra ele, pra ela e pra criança também. Ofereço e muitas outras.